Oi, pessoal do Justificando, eu sou Jaqueline Signoretto, sou professora da Universidade Federal de São Carlos e líder do GEVAC, Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, da UFSCar, e eu estou aqui hoje para falar sobre a pesquisa sobre audiência de custódia, que foi financiada pelo CNJ e elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As audiências de custódia foram implantadas no Brasil em respeito às convenções internacionais dos direitos humanos, com duas funções primordiais: para assegurar os direitos da pessoa presa no momento da prisão em flagrante e também por conta da violência policial, para assegurar direitos, né, e a integridade física das pessoas privadas de liberdade. Até abril de 2017 já foram realizadas 230 mil audiências de custódia no Brasil. E apesar da magnitude do número de audiências que já foram realizadas, o número de presos provisórios continua subindo. Nós fizemos a pesquisa em 6 estados e nos 6 estados em que a pesquisa foi realizada, o número de presos provisórios continua na casa dos 40%. Embora a maior parte dos estados, as audiências de custódia, tenham um alto índice de soltura de pessoas, né, com liberdade, que ganham a liberdade nas audiências de custódia e que vão ganhar medidas cautelares enquanto aguardam o julgamento, mais ou menos 45% das pessoas têm liberdade e 54% das pessoas vão ficar presas preventivamente. Mais ou menos 4% das pessoas diz na audiência de custódia que sofreu maus tratos da polícia no momento da prisão. 4% parece pouco, mas isso dá mais de 11 mil pessoas. Mais ou menos 10% das audiências de custódia, o juiz verifica que é necessário encaminhar a pessoa que foi presa para um serviço de assistência, seja uma assistência social por ser um morador de rua ou problema de alcoolismo e drogadição. Então, muito daquilo que é a clientela do sistema penal que acaba sendo presa em flagrante nas ruas, na verdade está em situação de vulnerabilidade social, e a melhor resposta que o Estado pode dar para essa pessoa não é a prisão, mas um serviço de assistência social, de assistência à saúde ou até mesmo de emprego e renda e moradia. Do conjunto das audiências que a gente observou, 90% das pessoas que são presas em flagrante são homens, e a faixa etária mais predominante dessa população está entre 18 e 19 anos. Portanto, e 65% das pessoas que são presas em flagrante são negras, o que significa que a polícia que faz, né, os policiais que fazem as prisões em flagrante visam um público muito determinado, e este é o público, portanto, das audiências de custódia. Outra coisa que a gente verificou é que os juízes tendem a soltar menos as pessoas negras e conceder mais as medidas cautelares de liberdade para as pessoas brancas, o que significa que essa seleção que é feita pela polícia nas ruas, ela não é revertida na fase judicial. No ponto das audiências de custódia, esse predomínio em torno de fazer uma seleção criminal, a seleção do público da justiça criminal, em torno dos jovens e dos negros, ele é mantido pelos juízes e promotores nas audiências de custódia. Outra coisa que a gente verificou que é muito importante é que as pessoas respondem à audiência de custódia o tempo todo algemadas, e em todas as cidades que a gente verificou, menos Porto Alegre, porque a audiência é feita dentro do presídio, né, mas em todas as 5 cidades que a gente observou, a presença de policiais militares dentro da sala, o que dificulta a expressão das pessoas que são presas preventivamente, de abordar de maneira clara e sem medo a questão da violência policial. Mesmo assim, 22% das pessoas fizeram essa denúncia nas audiências que nós assistimos. O público que vai para as audiências de custódia foi preso, em primeiro lugar, por roubo, segundo lugar, por tráfico de drogas, terceiro lugar, por furto. Portanto, não são os crimes mais violentos que são discutidos, né, acontecem na sociedade, que estão ali na audiência de custódia. Há muito pouco latrocínio, há muito pouco homicídio, e mesmo os casos de violência contra a mulher têm uma participação muito pequena. Os crimes que são cometidos com violência, em geral, os réus vão permanecer em prisão preventiva, né? Então, das pessoas que são acusadas de crimes de roubos, 87% fica em prisão preventiva, né? E é curioso porque
As pessoas que são acusadas de homicídio, 75% delas vai ficar preso preventivo. Então, portanto, uma participação menor do que aqueles que são acusados por crimes de roubo. Ou seja, na hora da audiência de custódia, promotores e juízes entendem que, de certa maneira, é mais grave cometer um roubo do que um homicídio. E o índice de soltura de pessoas acusadas de violência contra a mulher, violência doméstica, é inferior ainda ao número de crimes patrimoniais no geral. O que significa que o bem jurídico que está sendo mais protegido pelo judiciário nas audiências de custódia são os crimes patrimoniais, é o patrimônio e não necessariamente o uso da violência. Já que também os acusados de tráfico, mais ou menos metade deles fica preso preventivamente, e o tráfico é um crime cometido sem violência. Portanto, não é a gestão da violência a preocupação principal dos juízes e promotores que estão à frente das audiências de custódia. Em torno de 40% dos acusados de cometerem crimes sem violência vão receber a prisão preventiva, o que significa que há um uso abusivo do Instituto da Prisão Preventiva no Brasil hoje ainda. Então, o Instituto das Audiências de Custódia, ele está funcionando hoje no Brasil, um número muito grande de audiências acontecem, mas de fato ele não está cumprindo as suas funções, porque tanto do ponto de vista de coibir a violência policial, né? Primeiro porque é uma ação individual, caso a caso, e são mais de 11 mil casos que já foram relatados ao longo da existência das audiências de custódia. E no caso a violência policial ela tem a ver com uma política pública, né? Que não coíbe a violência policial nos policiais. E por outro lado, a redução do número de presos provisórios também não está se cumprindo, porque você tem políticas de segurança pública que são baseadas no número de prisões realizadas, são baseadas em metas de produtividade que produzem, né, um número de prisões cada vez maior, e como a gente pôde ver pelos dados das audiências de custódia, é uma ação abusiva do uso da prisão em flagrante e também da prisão preventiva pelo judiciário.